Corinthians, ai Corinthians, no campo, mil maravilhas, uma sequência de vitórias impressionantes desde o ano passado, jogos que o Corinthians vem sem perder, nesse ano começou bem, 2 vitórias em 2 jogos, mas os bastidores do Corinthians com o impeachment, a votação, o processo que envolve o presidente do Corinthians, isso tem deixado o torcedor com dor de cabeça. E o Pedro Ramiro tenta explicar pra gente como foi ontem este processo de impeachment que começou ontem e não terminou. Fala, Ramirão! Fala, Felipe, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, o Conselho Deliberativo suspendeu a reunião que votaria o processo de impeachment contra Augusto Melo, depois de 5 horas e meia e uma votação prévia pela admissibilidade do pedido. Os conselheiros do Corinthians optaram por encerrar o encontro e remarcá-lo para outra data. Na prática, o Augusto Melo segue na presidência, porém ainda correndo o risco de ser afastado do cargo por suspeita de irregularidades no contrato da Vai de Bet. Foi um dia bastante agitado, muito agitado no Parque São Jorge, com muitos relatos de violência, infelizmente. Vimos e constatamos violência contra até opositores, até membros até da situação. Por exemplo, o próprio Marcelo Mariano, Marcelinho, ex-diretor do Augusto Melo, acabou sendo agredido por um grupo de invasores ali no Parque São Jorge, um grupo de... eu não sei nem definir direito quem eram aquelas pessoas. Até a própria Polícia Militar não fez nada para conter aquele grupo. Infelizmente vimos várias e várias cenas de violência, no Parque São Jorge, e claro que a gente está de olho em cima de toda essa situação. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, foi inclusive atacado por Augusto Melo, chamado de ditador, dizendo que não tem a mínima condição de presidir o Conselho. Durante a sessão, os dois trocaram ofensas, e ofensas fortes, e aí isso depois foi rebatido pelo Romeu Thomaz Júnior. Claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes, afinal, ainda não tem data marcada para acontecer novamente essa reunião, essa segunda reunião que vai definir o Conselho Deliberativo, definir também como será o futuro do Corinthians. Estamos de olho em tudo que acontece nesse time, que só traz episódios, às vezes até lamentáveis, para o seu torcedor que não merece isso. Grande abraço, Felipe! Corinthians! Valeu, Pedro Ramiro, trazendo as informações do dia agitado no Corinthians, esse processo de impeachment ontem. Ramiro, trabalhando até as 2 horas da manhã. Realmente, ontem foi um dia daqueles em relação à política do clube, pressão da torcida na porta do Parque São Jorge, a torcida, boa parte da torcida do lado do Augusto Melo, né? E algum registro de confusão, como o Ramiro trouxe, na parte de fora da sede do Corinthians lá no Parque São Jorge. Mas dentro teve a confusão ali, troca de farpas entre Romeu Thomaz Júnior, o presidente do conselho, e o presidente do Corinthians, Augusto Melo. Vamos ouvir primeiro o lado do presidente do Corinthians, o que o Augusto Melo tem a dizer em relação à condução do Romeu Thomaz no processo de impeachment. Augusto Melo fala no Nossa Área. Com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara. Ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Chamando o presidente do conselho de ditador, o Augusto Melo, chamando o Romeu Thomaz Júnior, que é o presidente do conselho do Corinthians. E agora vamos ouvir então o que tem de defesa, né? O que o Romeu Thomaz fala em relação a isso. Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu só quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído,
tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. E só essa questão de advogado em causa própria, eles quando fizeram os recursos, tanto na vara do Tatuapé quanto no tribunal, eles erroneamente, ao invés de entrar com ação contra o presidente do conselho, eles entraram com ação contra mim. Então, assim, eu precisava me defender e eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Então, eu estou defendendo a mim de causa própria, porque eu estou defendendo, o Romeu Tomás Júnior está defendendo o presidente do Conselho do Corinthians. É só isso, eu acho que ele se equivocou em fazer essa acusação. Troca de farpas entre Romeu Tomás Júnior, o presidente do Conselho, e Augusto Melo, o presidente do Corinthians. De fato, nada mudou. Então, Augusto Melo continua como presidente do Timão, não foi afastado até a votação novamente desse processo do impeachment que, segundo o Ramiro, como informou, não tem data ainda para acontecer essa votação do Corinthians. 12h17.